18, que é o tema da nossa campanha nesta quinta-feira, que trata-se do juiz injusto, que começou, hoje é a sexta quinta-feira desta campanha, amém? Ministrar aqui para o bispo Paulo, né? Depois foi pastor Luciano, depois Jonas, Diácono Jonas, depois foi Ed, Micaele e agora sou eu. Amém? E desde já também quero agradecer pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Amém? Eu creio que vocês estão aqui nesta noite não por obrigação de estar aqui, mas eu creio que trouxe vocês aqui é o amor que está no coração de cada um de vocês, também com a fé que está no coração de cada um de nós nesta noite, amém? Então vamos lá no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desfalecer. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por pouco tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerando consigo mesmo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, a fim, venha a me aborrecer ainda mais. Contudo, concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? E a ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Eu vos asseguro, e ele vos fará sua justiça e depressa. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse essa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele fará justiça e depressa. Glória a Deus. Nós, como filhos de Deus, nós temos a obrigação de conhecer a nossa paternidade, o Pai que nós somos filhos, do Pai que nós somos filhos, do qual fomos gerados através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos que conhecer, temos que aprofundar na intimidade com o nosso Pai. Conhecer o desejo do seu coração para cada um de nós.
Jesus conta aqui essa parábola aonde havia na cidade um certo juiz que ele não temia Deus e nem era sensível às pessoas, não respeitava as pessoas daquela cidade. E também havia uma senhora, uma viúva, que tinha colocado a sua causa na mão daquele juiz. Porém, o juiz não atendia aquela viúva, aquela senhora. Mas a palavra fala que aquela senhora, todos os dias, ela ia na casa, no escritório daquele juiz, para que ele pudesse julgar a causa dela, que ela estava pleiteando contra seu adversário. E a palavra fala que o juiz, por um pouco de tempo, ele não quis atender aquela viúva, não quis mexer no processo daquela viúva. Mas ele, de repente, ele parou e pensou consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, mas é bem certo que eu devo atender essa mulher, para que ela não venha me entristecer. Eu vou julgar a causa dela, para que eu possa ficar livre dessa mulher. Aí o Senhor Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala da seguinte forma: atentai, versículo 6, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atender. Amém? Amém. Glória a Deus. É bem certo, irmãos, que nós temos problemas, temos dificuldades, passamos por momentos difíceis da nossa vida, e só nós, no nosso secreto, que sabemos o quanto nós estamos passando aquela situação. Mas nós temos um Pai Todo-Poderoso, um Pai que Ele está 24 horas em todo o tempo ao nosso lado. Glória a Deus. Amém? Amém. A quem nós devemos clamar, a quem nós devemos buscar, e a Ele de todo o nosso coração. Quando nós buscamos o nosso Pai, quando nós reconhecemos de fato, de todo o nosso coração, que Ele é o nosso Pai, e que de maneira alguma Ele vai deixar de nos atender, então nós temos a certeza, vamos buscar com toda certeza que nós seremos atendidos pelo nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que conhecer o nosso Pai. Você tem que criar, aleluia, um vínculo de intimidade, de amizade com Ele. Amém? Um vínculo de amizade, um vínculo de intimidade com o seu Pai. E a hora que você clamar, Ele vai te atender. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele vai te atender. Não importa qual seja a situação. Não importa qual seja o problema ou o dilema que nós estamos passando. Ele vai atender. Ainda que para nós, ainda que para você parece ser demorado, mas Ele vai atender. Amém? Porque o nome dEle precisa ser glorificado através da sua vida, através da nossa vida.
ler com vocês. A palavra do Senhor fala que um certo homem chamado Zacarias, e juntamente com a sua esposa Isabel, ambos queriam ter filhos. E eles oravam, eles buscavam a Deus, para que Deus pudesse dar esse filho a esse casal. E a palavra do Senhor fala que Zacarias, ele era um homem, era um sacerdote da casa do Senhor. E de uma certa feita, um certo dia, quando ele estava sacrificando ali, o anjo do Senhor apareceu a ele. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 11. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhes porá o nome de João. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 18. Então Zacarias indagou no anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e minha esposa igualmente de idade avançada. Vamos ler no versículo 30. Então o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois receberás grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Versículo 37. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Amém? Vamos lá no versículo 34. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor enviou o seu anjo para um homem chamado Zacarias, que estava no templo ali ministrando. E esse homem chamado Zacarias, o desejo dele era ter um filho. Amém? Amém. Era ter um filho. Algo que era impossível para esse casal. Mas eles colocaram diante do Senhor: nós queremos ter um filho. Aleluia. Aleluia. E passou os dias, passou os meses, passou um ano. E de uma certa feita o Senhor enviou o anjo dele para falar com Zacarias. Aleluia. E Zacarias falou assim: como pode ser isso? Eu já sou velho. E a minha esposa também já é idosa, avançada. Irmãos,
a Bíblia fala que para Deus não há nada impossível. Nada é impossível. Pode ser impossível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Amém? Amém. O que faz algo se tornar impossível para Deus, o que faz algo não acontecer na sua vida, na minha vida, é quando nós tomamos uma posição, quando nós nos posicionamos, assim como Zacarias se posicionou. Como pode ser isso? Eu já sou idoso. Igualmente, a minha esposa também já é uma mulher idosa. Ou seja, nós queremos ser abençoados, nós queremos uma bênção, nós queremos algo, nós buscamos a Deus, nós desejamos que isso aconteça na nossa vida, mas no momento que o Senhor, Ele está prestes a conceder a bênção na sua vida, e você fala para Deus: como pode acontecer isso? Algo que eu estou pedindo é impossível, porque eu já sou velho. Amém? Amém. Isso se torna uma incredulidade na vida do crente. Você pede, você clama, você busca, e quando o Senhor Ele envia um anjo, Ele envia a bênção, Ele está prestes a enviar a bênção para você, e você duvida do poder de Deus. O Senhor estava ministrando no meu coração essa semana, essa palavra. E a palavra do Senhor fala que o Senhor cumpre a sua palavra, porque para Ele nada é impossível. Mas para cumprir na vida de Zacarias a bênção que ele desejava, a bênção que ele e a sua esposa desejavam, teve um preço. Ele ficou mudo porque não creu no poder de Deus. Amém? Amém. Ele ficou mudo. A partir que o anjo saiu dali, ele ficou mudo. Ele não conseguiu falar mais. Ele só falava por sinais. Amém? Amém. E o tão interessante é que a esposa dele ficou grávida. Amém? Engravidou. Isabel ficou grávida. O Senhor permitiu que ela ficasse grávida. E aí ela ficou ali, aquela alegria. E o seu esposo, mudo, não falava mais nada. Amém? Até chegou um dia que ela deu à luz a um filho e a um filho. E no momento que eles foram registrar esse filho, eles foram lá no cartório onde Jonas trabalhava. Eles foram registrar aquela criança. E quando perguntou para a mãe como que vai ser o nome do filho, ela começou a falar. E aí o pessoal falou: e o pai? O que o pai fala? Como que vai ser o nome do filho, pai? E ele pediu um pedaço de papel para escrever, para chamar João Batista. Amém? Amém. Como que é o nome dele? Aí ele pegou o papel. Ele falou: João Batista. Aí ele começou a falar. Amém? Naquele momento ele começou a falar. Mas ele ficou tempo sem poder falar com as pessoas, sem comunicar, porque ele duvidou da palavra do Senhor. Ele pediu algo e não se sustentou. Amém? Isso acontece muitas das vezes, irmão. Quando você quer algo, você deseja, você quer, você sabe que esse algo é impossível que você está pedindo, mas você está crendo que o Senhor vai te dar. Mas com o passar dos dias, com o passar da semana, com o passar dos meses, e aí você não crê mais que o Senhor vai te dar. E você não busca mais, e você não tem mais desejo de buscar esse milagre na sua vida.
porque você se tornou uma pessoa incrédula. Certamente o Senhor não vai me dar, porque isso é impossível. Mas quando o Senhor, o mesmo anjo, apareceu para Maria e disse para ela: você vai se engravidar, você vai dar à luz a um homem muito poderoso, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Amém? Amém. Você vai colocar o nome dele de Jesus, ele chamará Jesus. E ela creu na palavra do Senhor, e assim aconteceu. E aí o anjo falou para ela assim: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Glória a Deus. Nada que lhe seja impossível. Glória a Deus. Você nesta noite, você pode encher o seu coração de fé, pode encher o seu pulmão de ar e pedir aquilo que você quer, e o Senhor vai te dar. Amém? O Senhor, ele vai te dar para você. Aleluia. Glória a Deus. Se assim você crer na palavra do Senhor, ele vai te dar, porque ele disse que para ele nada é impossível. Glória a Deus. Nada é impossível. Louvado seja Deus. Amém. Alguém aqui já pediu algo para o Senhor que fosse impossível aos seus olhos e você já recebeu? Amém? Alguém já pediu algo impossível para você diante dos olhos humanos e você recebeu, Deus recebeu? Se você ainda não pediu, começa a pedir nesta noite. O Senhor, ele vai te dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque ele disse assim, que ele fará justiça para os seus filhos. Ele vai abençoar os seus filhos que clamam a ele de dia e de noite. Somos nós, irmãos, que clamam ao Senhor de dia e de noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando você está orando, você está clamando de dia e de noite. E ele vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou testemunho de alguns milagres que Deus realizou. Algo impossível aconteceu diante dos olhos humanos. Mas quando você coloca diante do Senhor, aleluia, tudo se torna realidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que primeiramente conhecer o nosso Pai. O nosso Pai. Ter um relacionamento com Ele. Ter uma busca, um diálogo com Ele. E Ele vai se revelar para você como Pai. E como filho, você pode pedir tudo para o seu Pai, que Ele vai te dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque o desejo do Pai é abençoar os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, fique firme na fé. Não duvide, mas busque o Senhor. Busque ao Senhor enquanto nós podemos achar. Busque de todo o seu coração, de toda a sua força. Que o Senhor, ele vai se revelar para você e vai conceder um milagre na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim como ele concedeu para a vida de Maria. Assim como ele concedeu para Zacarias. Amém? Um milagre na vida deles, na vida desse casal. Amém? Amém.
Vamos colocar de pé.